sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 10. Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 10. Nós vamos ler do 1 até o 10, ou você pode ir caminhando comigo aí de acordo com o que o texto diz também. Mas diz assim: Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Eu quero falar com você hoje, eu quero pensar com você hoje que é mãe, e aí acredito que todos nós vamos estar englobados nisso, sobre o cesto de Joquebede. Você com certeza já ouviu a musiquinha de Joquebede. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Já ouviu? Eu gosto de ritmo de forró, fica muito legal. Mas o cenário aqui é um cenário de crise. Joquebede vive em um tempo onde o faraó dá um decreto de morte. As crianças iriam morrer. Havia já uma profecia que vai nos lembrar do tempo de Jesus, quando Maria também segue o mesmo destino, com medo da ordem do imperador. Joquebede vive num cenário de guerra, e aí Faraó diz: olha, todo menino deve morrer, lancem todos eles no rio Nilo. E uma curiosidade sobre o rio Nilo, que o rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão, distância entre um lado e outro, é o maior rio do mundo. E o Amazonas, que é o nosso rio, é o maior rio do mundo em volume de água. Então, quando você falar de rio Nilo, maior rio do mundo, você vai lembrar, quem mais tem água é o Amazonas. Quem é mais longo, se for pensar assim em extensão, é o rio Nilo, o rio onde Moisés foi colocado lá. Então, era um tempo de medo, um tempo de opressão, um tempo que não havia esperança, porque o que tinha dito, o que havia de regra e de determinação de Faraó, é que os filhos iriam morrer. E quantas mães hoje, principalmente em nossa realidade, em nossa vivência, não sentem a mesma situação que Joquebede sentia? Quantas mães que estão ao redor de nós, ou talvez algumas de nós, não temos também decretos de morte para os nossos filhos? Violência, drogas, as telas, a ansiedade, a falta de propósito em nossa geração. Nós passamos a viver decretos de morte. Hoje à tarde a gente almoçava e conversava sobre os tempos antigos. Os tempos antigos, eu ia para a escola de ônibus. A minha escola era, sei lá, como daqui na universidade, era longe. E eu saía de casa de ônibus 6, 7 horas da manhã. E a minha mãe só ia, se acontecesse alguma coisa, ela só ia ter noção quando eu voltasse para casa ou quando eu não voltasse para casa. Quando voltava da escola depois de meio-dia.
Porque não tinha como, minha mãe não ligava, você chegou na escola, meu filho, já está voltando, conseguiu pegar ônibus, não tinha isso na minha época, nem na época de muitos de nós aqui. Mas eu ia só. O Rafael contava que ele com o irmão saíram de Belém para um bairro, pegaram o ônibus, ele abaixando a cabeça para não aparecer na gravação. Obrigado, meu filho, obrigado mesmo. Pegaram o ônibus e foram embora, com 8 anos de idade, e chegaram no bairro que não era a escola deles e eles não sabiam onde estavam. Alguém teve que trazer eles de volta para casa, porque não sabiam. Hoje não. Hoje, os nossos filhos já não têm toda essa liberdade, mesmo tendo um celular para acompanhar a sua movimentação em tempo real, porque nós estamos vivendo tempos de decretos de morte. Nós ficamos com medo da violência, ficamos com medo da drogadição, ficamos com medo da ansiedade. É o menino que fica no quarto, que não conversa com ninguém, e bate o medo, bate o desespero. Pensa comigo, você que é mãe, se você também não sente que o mundo está perigoso demais para o seu filho. Você começa a criar o filho agora, nasceu agora o Ravi, mas aí os pais já estão pensando o que esse menino vai ser lá na frente. A gente começa a sentir que os nossos braços, eles já não são mais suficientes para protegê-lo. E mesmo que ela tenha 21, 22 anos, é uma moça formada, mas ela está lá depois de Marabá e eu preciso me preocupar por isso. Porque parece que a gente avança, mas não avança, porque o mundo ficou perigoso demais. Vivemos dias cada vez mais arriscados, quando era só preocupação, quando era criança. Agora o menino está com 30, 40 anos e a preocupação está ali da mãe que está em casa e não viu o filho passar na rua e vir para casa. Porque o mundo foi mudando e o que a gente consegue fazer? Ou o que você faz quando você já não consegue mais esconder seu filho das garras de Faraó? O que a gente faz quando a gente já não consegue mais esconder os nossos filhos do perigo do mundo? O que a gente faz quando a gente olha para os nossos filhos e pensa o que eu vou fazer com esse menino? Como que eu vou confiar em alguém que é maior que eu, se eu já não consigo mais tê-lo em minhas mãos? De repente os filhos se vão. Eu acho que aqui do nosso meio, quem tem filhos adultos mesmo assim, eu acho que a dona Paula e a dona Antônia. Filhos adultos, dona Josi? 21 não é adulto, né? 25 já é adulto, assim, né? Não sei. Não. A senhora tem filho adulto mesmo assim, de verdade? Né? Adulto, sim. Passou dos 40 já é adulto. Não é porque parece que a gente começa a pensar assim, não, um dia meu filho vai fazer 18 anos e ele vai embora de casa, ele vai fazer o que bem quer, mas a gente já não consegue. O risco está sempre ali. E aí eu quero pensar com você 3 atitudes de uma mãe que vai inspirar o nosso futuro, que vai inspirar o seu futuro, que vai inspirar o meu futuro, que é Joquebede. Primeiro, decida ver o potencial divino acima do medo que nos cerca. O versículo 2, ele diz o que, Wesley? O versículo 2 diz: e ela engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quem aqui foi escondido pela mãe por 3 meses? Ninguém, né? Também, mano. Olha pro lado, dá até medo. Sua mãe se escondeu por 3 meses? A minha escondeu por 6. Ela ficava com medo do povo ver e levar, de tão belezura que eu era. Aqui não é bem bonito, aqui não é bonito de beleza, tá? É de formoso, de especial. A minha beleza ficou na placenta. Foi junto, a minha foi na placenta. O texto diz que Joquebede viu o menino que era formoso. Ela olha para aquele menino e diz assim, olha, ele é especial. Todas as mães, apesar de dizerem que toda criança tem cara de joelho, todas as mães acham seus filhos lindos.
Mas a palavra aqui, ela sugere que Joquebede viu o propósito de Deus na vida do filho dela. Ela olhou para ele e disse, olha, esse menino tem poder de Deus nele. Ela não viu um problema mesmo, sem que pensar o seguinte, o que ela tinha era um decreto. O que ela tinha era, olha, peguem as crianças e joguem no Nilo. Não deixem ninguém vivo. Mas ela olhou para Moisés e disse, você tem... E não era Moisés o nome, é claro, né? Você tem que lembrar que era o nome hebreu. Quem dá o nome de Moisés são os egípcios. Pegue o menino e jogue no Nilo. E ela disse, não, esconda. Esconda, porque eu sei que tem algo de Deus na vida dele. Eu consigo enxergar que mesmo que o decreto, mesmo que o lugar onde eu viva esteja dizendo que o meu filho está arriscado a morrer, eu vejo que tem propósito. Apesar de ela ver um problema, mas ela também olha para Moisés e vê um destino a preservar. Ela vê além dos olhos carnais, ela vê um projeto divino. Ela esconde por 3 meses, porque ela luta enquanto ela pode, com todas as suas forças, com toda a garra para proteger o seu filho. É movida pela fé e não apenas por um instinto materno. Eu me lembro de uma vez que eu vi uma notícia de que uma mulher conseguiu levantar um trator para salvar o filho, ou a outra que não sabia nadar e pulou para salvar o filho e salvou o filho. Aqui não é só instinto materno, aqui tem uma fé que move Joquebede a acreditar que seu filho tinha um potencial divino. A gente precisa aprender a mudar o nosso olhar sobre os nossos filhos. A gente precisa entender que é preciso parar de ver apenas as dificuldades. A gente olha as dificuldades, a gente olha os erros, a gente olha a teimosia. Esse menino é virado no trem. E a gente começa a aprender a pedir a Deus para enxergar o potencial que Ele colocou no nosso filho. Senhor, o que o Senhor colocou nele? Eu preciso enxergar o que o Senhor colocou nele. Eu preciso ver. Sabe, nós vivemos aqui em realidades onde é muito mais fácil para a gente ver os erros, principalmente para quem é pai de adolescente, que só dá, sabe, murro em ponta de faca. Mas a gente precisa pensar que é necessário encontrar o potencial divino nele. Nós vivemos em realidades onde as mães engravidaram muito cedo, mas é preciso entender que os nossos filhos não são um erro, os nossos filhos são projetos de Deus. E eu preciso cuidar deles e zelar por eles para que eles avancem. É preciso lutar no escondido pelos nossos filhos. É preciso lutar na oração pelos nossos filhos. A gente pode muito bem dizer, olha, aqui escolheu errado, mas muitas das decisões dos nossos filhos são influenciadas pela nossa criação. Vamos deixando de qualquer jeito, deixa o mundo cuidar, deixa as pessoas cuidarem, deixa todo mundo fazer o que quer e perdemos, de repente eles se foram. Me lembro de uma frase, uma propaganda em inglês que dizia children see, children do, crianças veem, crianças fazem. Queremos que os nossos filhos façam coisas que nós não somos exemplo para eles. E depois batemos em nossos filhos porque eles fizeram as coisas que nós estamos fazendo. Joquebede protege seu filho no secreto da sua casa. Ela ora, ela pede que Deus abençoe a vida dele. Entenda que a sua maior batalha pelos seus filhos não são tratadas na criação, são tratadas no joelho, na oração, buscando a Deus e pedindo, Senhor, tem misericórdia deles. É onde ninguém vê, mas Deus está vendo. Eu penso muito na minha filha, ela quer fazer uma faculdade que só tem em outro lugar. E eu, com meu olho carnal, digo, Senhor, eu vou fazer aqui, Senhor. Eu não mando para lá. Eu não mando para lá. Porque os nossos olhos só enxergam o que é natural. A gente está o decreto de morte está bem perto aqui.
O decreto de morte está suando aqui no ouvido e de repente chega uma oportunidade para o menino ir para outro canto e esse menino já tem mais de 20 anos, mas nós queremos estar ali. Não, não, não vai. Mas ele nunca vai porque a distância de um joelho é muito mais perto do que a distância geográfica. Nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, guarda porque eu já não consigo guardar. Decida ver o potencial do seu filho. Segundo, decida preparar o cesto com o que você tem. O versículo 3 diz que ele preparou com betume e com piche, ou paz, não sei qual a tradução que vai vir aqui. Olha, quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiros e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Chegou o momento que não podia mais esconder. O momento que você assim: voa, meu filho, voa, voa, vai embora. Não tem jeito, já não consigo mais te separar. Você já está com 62 anos aqui em casa e eu preciso que você vá, pelo amor de Deus, né? Aí canta aquela música, né? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, graças a Deus, não é? Porque já não aguenta mais. Mas às vezes é o menino ali. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, eu tinha 18, 19 anos. Eu faria 19 anos ainda um pouco depois. Crescido dentro de casa, filho caçula. E o meu pai disse: olha, eu falei, pai, eu quero fazer teologia. O pai disse: vai. Eu falei: tem que pagar. Meu pai vendia frango na janela de casa. Não era de uma família rica, não. E eu ainda ajudava ele em casa. Minha mãe, que era muito mais apegada, disse: não vai, né? Na hora que eu cheguei na beira do ônibus, ela disse: não vai. Foi, mas você disse que era para eu ir. Porque é difícil deixar ali. Eu ia para mais de 1.000 quilômetros de distância. 22 horas de viagem, de ônibus. Ligava todo dia para casa. De repente, começou a aumentar uma semana, 15 dias, até que os últimos dias ela mandou assim: nunca mais a gente se falou. Eu falei: meu Deus, agora eu estou ruim mesmo o negócio. Porque de repente a gente se vai. Mas prepare o cesto. Não tinha mais como Joquebede esconder. Só que quando ela não tinha mais o que fazer, ela nos ensina, ela me ensina, porque ela não se desespera. Ah, meu Deus, se eu chegasse hoje e tivesse que mandar a Luciane para outro canto, o desespero era certo. Não, Luciane não, pelo amor de Deus. Eu sei tudo o que a Luciane vai passar de ruim. Eu sei tudo. Porque o pai sempre acha que ele é Deus. A gente sempre acha que sabe o que ele vai passar. A gente conhece a natureza dos nossos filhos. A gente conhece os comportamentos dos nossos filhos. E a gente tem certeza que ele vai se dar muito mal se ele for numa furada dessa. Mas ele decide que vai, no auge dos seus 70 anos, ele vai sair de casa. E o filho vai. Mas ela não entra em desespero, ela age. Ela pega um cesto de junco. Faz igual o barqueiro faz, que ela afeta com betume, ele faz aquele processo de impermeabilização. Ela diz assim: olha, vou proteger aqui o meu barquinho, protege o barquinho dela, o cestinho dela, coloca ali o algodãozinho, bate, bota betume, bota piche, deixa o barco bem guardado, prepara o cesto, mesmo nas águas perigosas do Nilo. Ela sabe que vai ser difícil, mas ela diz assim: olha, até quando Deus for cuidar dele, ele vai ficar seco, ele vai ficar seguro. Ela deu o melhor que ela tinha para preparar aquele menino para o mundo. É por isso que muitas vezes a gente tem o senso de... Isso acontece muito com o filho. Quando perde os pais, com aquele senso de que assim: caramba, eu não aproveitei como eu deveria, eu não fiz o que eu deveria, eu não cuidei como eu deveria. Mas acontece muito também com pais que fazem isso com os filhos, porque não os prepararam, não fizeram o que tinham que fazer e depois vão sofrer. Porque não fizeram, mas Joquebede não se desespera. Joquebede age. Prepara o cesto, deixa tudo guardadinho ali.
E o que Joquebed nos ensina? A gente precisa impermeabilizar o coração dos nossos filhos. O mundo, a sociedade está tentando inundar a mente dos nossos filhos com valores errados. O mundo está constantemente influenciando os nossos filhos para pensamentos errados, para valores errados. E se nós não impermeabilizamos o coração dele, eles não irão ouvir aquilo e guardar aquilo como uma verdade. Revista a vida dos seus filhos com princípios, com amor, com presença. Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela disse para mim assim: olha, meu neto nasceu no mesmo dia que o meu pai morreu, 3 anos depois. Aí eu falei, caramba. Eu falei, então deve ser muito difícil, né? Quando você olha para o seu neto, você lembra do seu pai, né? Ele fez, eu não quero ser duro, neto, mas eu não sinto falta do meu pai. Eu não sinto falta dele. O coração do filho não foi impermeabilizado pela presença do pai. O pai não deu ao filho princípios, não deu amor e não deu presença de Deus. É presença de Deus, amor e princípios que são o betume que vão impedir o mundo de entrar no coração dos nossos filhos. A gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. Joquebed não podia parar o rio Nilo. A corrente do rio Nilo ia continuar. Não tem como pegar os nossos filhos, colocarem eles dentro de um quarto e dizer, agora eu vou proteger vocês, o mundo não vai ter mais nada contra vocês, fiquem aí, não vai ter como. Mas Joquebed entendeu que ela podia fazer o cesto. Eu não vou conseguir dominar a cabeça das minhas filhas a vida toda, mas eu preciso preparar o cesto, que elas estarão protegidas de um rio brutal que tenta tirar os princípios e valores que nós guardamos. Mas eu vou deixar eles ali. Foque em dar o melhor ambiente para os seus filhos. Foque em dar o melhor exemplo para os seus filhos. Foque em dar o melhor conselho para os seus filhos. E façam isso enquanto eles estão no cesto. Porque vai chegar o momento que o cesto vai se ir, gente. Estou me preparando para isso. E digo para você, eu estou me preparando para isso também. Estou construindo um cesto e o outro estou amarrando já ali as palhas. Mas daqui a pouco não tem mais o que fazer, é preciso jogá-los no cesto do rio. A senhora deve ter jogado já uns 4 no rio. A senhora jogou 1 no rio. O Dona Antônio jogou uns 18 no rio. Sabe o que é isso? Vai fazer o quê, Dona Antônia? Não tem mais como chegar lá no filho e dizer, olha, vem cá, a gente já não consegue mais. São 2 vivências distintas, cada um vivendo sua vida, e depois que vai ficando mais maduro e parece que o ciclo da vida é tão cruel que a gente começa a achar que a gente sabe mais do que os nossos próprios pais. É a mãe com 80, o filho com 40, e ele querendo ensinar a mãe como é que se vive. Por isso que o que a gente tem que fazer, faça na idade da formação, onde talvez, me entenda muito bem, onde ainda já consegue ser mãe. Porque talvez a sensação que eu tenho é que a mãe só consegue ser mãe, essa mãe que diz o que tem que fazer, dura até os 14, 15 anos. Porque com 18 o menino já diz, peraí, mamãe, peraí, se que serve, mãe. Você sabe o que é isso? Não sei, então, mãe, a senhora não sabe nem o que é mundo, quer querer conversar comigo? Mãe, a senhora é da década de 30, mãe. Agora é século 21. A senhora não entende mais sobre isso. E depois, a gente vai precisar passar do ciclo de pai.
Porque quando a gente passa pelo ciclo de ser pai, é que a gente volta de novo a entender como que funciona. Porque agora é quando o filho começa a crescer e que começa a tratar você da mesma forma que você tratava os seus pais, e você diz assim, caramba, isso dói. E aí é hora de fazer o caminho inverso, é hora de voltar e valorizar aquele que um dia você desvalorizou. É a hora que a gente sente como foi difícil para sua mãe deixar você sair de casa, é quando você começa agora a ter que deixar o seu sair de casa. Joquebede prepara o seu cesto, mesmo sabendo que não tinha como parar o Nilo. Terceiro, decida soltar o cesto e confiar na providência de Deus. A partir do verso 4, Joquebede começa a soltar o cesto e o cesto vai embora. É o momento mais difícil da maternidade. O mesmo menino que um dia estava no seu seio, chorando e mamando, agora é hora de deixar ir. Seja o que Deus quiser, e talvez é isso mesmo que a gente diz quando a gente lança os nossos filhos ao mundo. Seja o que Deus quiser, que aquilo que eu preparei no cesto fique guardado com ele a vida toda. E ela solta o controle dele e já não consegue mais mandar nele, mas o texto mostra que Deus já tinha preparado a filha de Faraó para encontrar ele. E sabe, quando eu estava preparando esse sermão, eu falei com Deus, Senhor, quem é a filha de Faraó que vai cuidar dos meus filhos, Senhor? Porque eu não tenho coragem ainda de jogá-lo no Nilo e deixá-lo lá. Eu vou escondê-la por 3, 6, por mim eu ficaria aqui com ela a vida toda. Eu não quero deixar minha filha, mas eu sei que tem uma filha de Faraó projetada pelo Senhor para cuidar dos meus filhos. Sabe qual é o resultado? A Bíblia diz que Joquebede acabou sendo paga para criar o próprio filho. Como eu queria ganhar dinheiro para cuidar das minhas filhas. A decisão de Joquebede não foi um abandono. A decisão de Joquebede foi um ato de fé suprema. Qualquer pessoa que lê só o verso vai dizer assim, como que uma mulher coloca seu filho num cesto e joga no rio? Mas quando você entende o que Joquebede fez, você entende. Porque Joquebede entendeu que Deus criou o rio. O Deus que criou o rio era o mesmo Deus que criou o projeto de vida para Moisés. O mesmo Deus que criou o rio é o mesmo Deus que guardaria o cesto de Moisés. Joquebede entendeu que quando ela viu aquele menino bonito, formoso, ela viu um propósito de Deus, quando ela sabia que o decreto de morte estava diante dela, ela não se desesperou, ela age, ela faz o que está ao seu alcance. Prepara o cesto, deixa tudo guardado e diz, Senhor, agora chegou o momento mais difícil, eu não posso mais segurar esse menino comigo, é preciso deixá-lo ir. E ela deixa ir e depois ela volta a ser paga para cuidar do próprio filho. Entregue o controle a Deus. Mesmo para nós, seja para nós que ainda temos nossos filhos nos nossos braços, ou os nossos filhos ainda próximos de nós, ou seja para os mais velhos que os seus filhos já não estão mais, eles já constituíram família. A gente precisa entender, e eu digo isso com um coração muito dolorido, porque eu confesso para você que se eu pudesse eu não passaria por essa fase. Mas a gente precisa entender que é preciso, em uma fase da nossa vida, é preciso soltar o cesto no rio. Vai chegar esse momento para todos nós. E nessa fase é preciso entregar o controle a Deus. Seja porque os nossos filhos cresceram, ou seja porque algumas situações fugiram das nossas mãos. Às vezes não é só porque eles cresceram, às vezes eles se rebelaram aos 12,
13, 14, 15 anos, e a gente já não sabe mais o que fazer, nós já chamamos, nós já dissemos, a gente conversou com uma pessoa e o rapaz falou de uma naturalidade tão fora do normal, porque a gente estava numa reunião assim, e uma pessoa perguntou para o outro, cadê o seu filho tal? Ele fez assim, foi embora de casa. Como assim? Ele fez, no dia 31 de dezembro, ele pegou as coisas dele e foi embora, não falou nada, ficou um mês sumido, a gente não sabia para onde estava. Quer ver a vida dele, deixa lá. Apesar de ver naquela situação um descuido, mas trazendo para o ponto da minha pregação, fugiu da nossa mão, gente. A gente já não consegue, a gente fez o que pode, mas ele quer continuar vivendo assim. Eu já não posso mais fazer nada, eu preciso entregar. Confie que o Deus ama seus filhos muito mais do que você. E isso é um processo de busca incessante a Deus. É preciso confiar que Deus ama seus filhos muito mais do que você. É preciso descansar no Deus da providência. Porque é quando Joquebede solta o cesto que Deus assume o controle. É quando acabam as nossas forças que Deus começa a tomar conta para si. Decida crer que Deus pode usar até as situações mais improváveis. A gente não tem ideia, mas Deus usa todas as circunstâncias para abençoar nossa descendência. Sabe por quê? Porque a casa de Faraó era a casa do inimigo de Joquebede. Deus usou a casa do inimigo para abençoar a descendência de Joquebede. Deus usa as situações mais improváveis quando nós nos colocamos diante dele. Celebre a sua missão de mãe, mas entenda que Joquebede teve de volta o seu filho para criar. Porque ela tomou a atitude de dizer, Senhor, faz o que o Senhor bem quiser. Faz o que o Senhor bem querer. Eu já não aguento mais segurar, eu já não tenho mais o que fazer, mas está aqui o meu filho. Vou soltar no Nilo e a partir de agora, só o Senhor sabe o que vai acontecer. Mas como diz aquele louvor, Deus estava ouvindo o choro do bebê. Você é mãe, veja a maternidade, mas não como um fardo exaustivo. Eu me divirto quando eu estou caminhando com mulheres em momentos de dor para parir. Porque a primeira pergunta, o pai, sempre o insensível, mas o divertido da situação, ele vai dizer assim, eita, se nasceu esse, eu vou mandar outro. E a mãe está ali comendo uma dor desgraçada e nunca que eu quero mais outro. Disse Dona Damiana, depois de seus 10º filho. Porque naquele momento, e eu sempre, toda vez que eu faço isso, eu vou sempre falar a mesma coisa. Porque naquele momento de dor, a gente bate desespero, mas depois que o menino ou a menina sai e é colocado na sua mão, não há mais dor, não há mais nada, simplesmente é gozo e alegria. Você está toda pipocada ou cortada, ou arregaçada, sei lá o que for, mas ali é motivo de celebração, é a vivência da maternidade. Você sabe, a gente teve 4 filhos. O primeiro já nasceu morto. O segundo foi a Luciane. A Liliane deu a dor 4 horas da manhã, estourou a bolsa. 4 horas da manhã nós andamos 40 quilômetros de estrada de chão para chegar no primeiro hospital. O primeiro hospital estava como daqui no Mazagão. Chegamos no hospital, o médico disse, olha, a pressão da sua esposa está alta, ela já está com a bolsa rota e precisa ir para Salvador. Era mais 300 e cacetada de quilômetro. O que é que faz? Vamos embora. Fomos embora de ambulância, a ambulância gritando e parou no hospital.
O médico olhou a situação dele e disse, olha, não tem como ficar com sua esposa aqui, o caso dela é muito grave, vai para outro hospital. E o cara, vamos para Salvador, vamos passar em outro. Passa em outro, passamos em outro. A Liliane entrou lá, de repente a Liliane sai e o médico diz assim, olha, eu vou tentar salvar a sua esposa. A sua filha é uma incógnita. Eu não me lembro de ter escutado uma frase tão mais dura que essa, a não ser quando a médica me chamou na beira da incubadora e disse, a sua filha morreu. Mas dizer que a minha filha era uma incógnita e queria tentar salvar só a mulher, era o primeiro desespero da minha vida. E a Liliane não sentia dor para nada. Meio-dia, a Liliane, a gente orando, eu não tinha nem para onde ir, eu orando lá de fora do hospital, levei um suco de maracujá, que a Liliane gosta muito, uma esfirra, e o médico disse, não pode comer mais nada a partir de agora, volte com sua esfirra. Acho que a esfirra está até hoje no canto do hospital lá, que nem eu tinha mais fome também. E olha que eu, para ficar com fome, se eu ficar sem fome, é um negócio sério mesmo. E meio-dia, por um milagre de Deus, nasce a Luciane. E eu me lembro que a Liliane disse, Neto, tinha uma mulher do meu lado que ela gritava desesperada de dor e ela chamava por todos os santos, todos os orixás que tinha no mundo. E depois que ela cansou de chamar os santos católicos, os orixás do candomblé, ela começou a espraguejar o menino. Pra quê? Falando mal do menino. Mas de repente o menino sai, ela pega o filho no colo, ela já não lembra mais de nada que ela falou, porque naquele momento é a alegria da maternidade. Porque a maternidade não é um fardo exaustivo. Mas a maternidade é uma missão divina. E apesar de a gente não ganhar dinheiro para cuidar dos nossos filhos, como Joquebede, mas é paga com a moeda da graça de Deus. Estamos mudando o mundo por meio da maternidade. É por isso que a gente valoriza muitas vezes as mães solteiras, que conseguem colocar os seus filhos no topo da sociedade, porque com muito mais labuta, sem seu marido, sem esposo, sem ninguém, elas conseguiram chegar em algum lugar. Mas a maternidade não é uma carga exaustiva, não é um fardo. Cuidar de filho é bênção. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, alguém pagou um preço absurdo para que a gente estivesse aqui. A Bíblia diz que Moisés cresceu, libertou uma nação. Só que Moisés só é Moisés por causa da coragem de uma mãe que decidiu não se render ao medo. Talvez a gente lembre muito das pessoas e quem elas são, mas nós somos frutos de alguém. Nós somos frutos de uma geração, e falávamos isso, a nossa geração, a minha geração, a geração dos meus pais quando me criaram não era a geração que tinha tanto medo quanto a minha geração. Mas as coragens que os nossos pais enfrentaram para nos cuidar são muito maiores do que as nossas também. E nós falávamos isso de lanche de escola. Quem nunca ouviu os pais contando que eles lanchavam na escola? Quem nunca ouviu que a sua mãe ia para a escola com um saco de supermercado, com um caderno dentro? Hoje eu vi o nível mais top de pobreza. Esse eu nunca tinha escutado. Esse eu falei, não, agora, aí eu vi pobre. Que ela disse, não, a minha amiga cortava o caderno no meio, metade da folha era para a irmã e a outra metade para de cá. Eu falei, aí deu pobre. Quando eu reclamava que meu pai me dava R$5 para ir para a escola, minha mãe dizia, eu comia banana com farinha escondida dentro do banheiro para ninguém ver. Para ver se eu caía na consciência de que eu estava sendo rico naquele momento. Nós enfrentamos surtos de verme. Não sei vocês, mas eu enfrentei. O trem saindo lá por baixo de mim e dizia, mãe, tá saindo macarrão, não é macarrão, era verme. E graças a Deus hoje ninguém passa mais isso.
Tem Anitta para salvar aí. Nitromidazol. Vai dizer que é só eu que tive crise de verme aqui? Não é possível. Ah, tá, pensei. Tudo com a barriga grande. Eu venci a bala soft. Vocês conheceram a bala soft? Aquela que você comia, a bicha já matava engasgado? A minha mãe foi buscar leite em pó do Sarney. Lembrou, não? Leite em pó do Sarney lá para poder dar de comer para os filhos. Nossa geração também teve muita coragem para nós sermos quem nós somos hoje. Eram os pais que enfiavam ovo cru, emulsão Scott, biotônico Fontoura, era vacina de pistola. E agora, não tomo Covid não, porque eu sou anti-vax. Era um outro mundo, mas a gente está aqui hoje, por isso que a gente deve valorizar nossa mãe. Sabe por quê? Porque irmãos, daqui a 40 anos, esses meninos que estão aqui vão estar pregando aqui no meu lugar, porque eu já fui. E sabe o que eles vão estar dizendo? Gente, a minha mãe venceu a guerra contra as telas. A minha mãe venceu a guerra contra as drogas. A minha mãe venceu a guerra contra a violência, porque eu vivi numa realidade de droga, de violência, de tela, mas eu consegui chegar aqui. Somos frutos de alguém que com muita garra e luta vai nos cuidando, assim como Joquebede. Nós vamos lembrar de Moisés libertando o povo. Mas só existe Moisés porque tinha uma mãe que confiou. Por isso eu quero convidar vocês a se colocar de pé. E eu quero perguntar que tipo de mãe você é.